Vamos aqui para a tabela que talvez seja a mais difícil de ser entendida, e muito por conta dessas diversas siglas aqui. Até por isso é importante você dar uma lidinha nas legendas das imagens que a gente faz. Toda a tabela estatística, toda a tabela nossa no grupo tem ali uma legenda, né, explicando o que são essas siglas e tudo mais, o que são as cores. E aí, você só vai precisar ler uma, duas vezes, 3 rodadas, assim, no máximo. Depois que você entender, meu amigo, já era. Você não precisa ficar mais lendo, né? Você vai bater o olho e você já vai entender. Por exemplo, o que é LD? Lateral direito. O que é DS? Desarme, né? A galera aí tá no grupo de chat, assim, quando vai narrar alguma coisa, Arão DS, isso significa que o Arão fez um desarme, entendeu? Cede é de cedidos. Esse C aqui, entre parênteses, a gente já explicou para vocês, é a casa, é a equipe mandante. Então, essa coluna aqui é de lateral direito, desarme cedidos das equipes mandantes, dessas equipes aqui que jogam em casa. LD, lateral direito de novo. PT não é partido político, é ponto. Pontos cedidos casa. Então essa coluna aqui é mais uma coluna, se é casa, é mais uma coluna dessas equipes aqui que são mandantes que jogam em casa. E aqui de pontuação. E por que pontuação cedida? Porque o zagueiro não é só, o lateral, perdão, não é só desarme. Ele tem assistência, às vezes faz gol, às vezes sofre falta, tem o PI também que tem um monte de passe incompleto, comete falta, toma cartão. Então, aqui engloba todos esses scouts e faz essa média, entendeu? Pra gente ter uma ideia, porque às vezes o cara não tá desarmando muito, mas tá cedendo por algum motivo, porque não tá cedendo muito desarme, mas tá cedendo porque tá cedendo SG, tá cedendo porque tá dando muita assistência, então por isso que a gente faz essa média aqui de pontuação cedida. E aqui é um confronto, tá vendo? Sempre que tiver um X, é porque tem um confronto com o outro lado, aqui ó, LD, PT, conq, né, conquistados, fora. Então isso aqui é um número, é uma média do lateral direito conquistado da equipe visitante. Essa coluna aqui, então, toda, tá vendo? Se tem o F, é porque essa coluna aqui significa essas equipes aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o lateral direito, a Atlético Goianiense, tem cedido 8 desarmes nos últimos 3 jogos para lateral direito. Não é muito bom, mas também não é muito ruim, mediana ali, uma média de 4.1. E o lateral da Chapecoense tem conquistado uma média de 2.5 nos 3 últimos jogos fora. Conseguiu captar? Então, essa coluna aqui depois, ela se repete a mesma coisa que essa aqui, porém para lateral esquerdo. Tá vendo? LE, lateral esquerdo, desarmes. Então toda essa coluna aqui é de desarmes cedidos para lateral esquerdo. Tá vendo o C aqui de novo? Ó, das equipes que jogam em casa, das equipes mandantes. Toda essa coluna aqui, ó, LE pontos, é de pontuação cedida para lateral esquerdo das equipes que jogam em casa. E aí aqui faz um confronto para a gente saber se o lateral esquerdo da equipe adversária é bom. E aqui você tem, ó, LE, PT conquistado fora. Então aqui, ó, essa coluna aqui todinha é do lateral esquerdo, a pontuação que ele tem conquistado jogando fora, ó, dessas equipes aqui. Captou? Aqui é a mesma coisa. A diferença é que inverte, né? Aqui é os cedidos de quem joga fora e os conquistados de quem joga em casa. Tá vendo aqui o F aqui, ó? Então essa coluna aqui é de cedidos dessa equipe aqui. Olha a Chape, 15 desarmes cedidos. É a equipe que mais cede desarmes. Inclusive, repara, ó, aqui ó, de conquistados e cedidos é a única que está verdinha, porque é a que mais cede, né? A estatística que mais bateu ao longo do campeonato foram laterais direitos contra a Chape. Nenhuma outra equipe teve uma estatística tão absurda assim. O Corinthians em alguns momentos cede para lateral esquerdo, mas não é nada tão absurdo como a Chape para lateral direito. Então fica em destaque, ó, média de 7.2 cedidos nos últimos 3 jogos. Aí você pega o lateral conquistado aqui, essa pontuação aqui é do Dudu, né, que é o lateral direito que jogou com maior frequência, sendo que pode jogar o Arnaldo, que nos 2 jogos que fez de titular, com uma minutagem maior, ele passou de 8 pontos, então isso aí pode mudar um pouco essa visão, né, mas esses números aqui é do que é titular mesmo, que vem sendo na maioria dos jogos o Dudu, então ele não tem uma pontuação conquistada tão boa, que é o lateral direito do Atlético Goianiense, mas de qualquer maneira a Chape vem cedendo muito, né, então a gente, olha pro lateral aqui, peraí. Vamos olhar aqui com carinho. Se a Chape tem imitado um montão de lateral, já imitou até vários laterais nada a ver, que a gente nem conhecia, porque o lateral direito do Atlético Goianiense não pode ser uma opção.
E aí você vai fazendo isso com todos os outros, né? Todos os outros se repete aqui. Aqui é a mesma coisa. Lateral esquerdo, desarmes cedidos fora, tá vendo? Então essa coluna aqui é quanto essas equipes aqui cederam de desarmes para lateral esquerdo. Essa aqui pontuação, e aí faz um confronto de conquistados, que é para saber o conquistado aqui, por exemplo. A Chapecoense cedeu 5 desarmes para lateral esquerdo nos 3 últimos jogos, média de 2.0, não é bom, né? Mas também não chega a ser péssimo, pelo menos não negativou, então tá branco ali, uma média razoável. E aí é quanto que o lateral esquerdo do Atlético Goianiense conquistou. No caso, quem é o lateral esquerdo do Atlético Goianiense? É o Natanael, 2.2, também não é nada de absurdo, né? Então, por isso que tá branco aí. Enfim, galera, acho que é difícil de entender essa tabela? Sim, mas mesmo assim dá para entender, porque o que acontece aqui se repete aqui, aqui, o que acontece aqui se repete aqui, aqui e por aí vai. É uma repetição, muda apenas o número de cada equipe.